Você de Uberlândia, quer saber como estão sendo debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida? É só sintonizar a Rede Legislativa. Fique atento aos novos canais. A Rede Legislativa é transparência e informação. Uma eleição é um processo semelhante à contratação de um novo funcionário. A pessoa certa no lugar certo faz as coisas acontecerem. Em 2020 teremos eleições municipais e antes de escolher o candidato que te representa, é preciso saber o que faz um vereador e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção, ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o estado ou país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito. O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Programa Escola do Legislativo. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um programa Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uberlândia. Nosso programa é transmitido pelo canal 9.3 e 45.3 na TV aberta.
A Escola do Legislativo tem como objetivo promover a capacitação dos agentes políticos e a educação para a cidadania, na busca do fortalecimento do poder legislativo local. Em nosso programa de hoje, iremos falar sobre a nova lei de licitação, avanços e desafios. Nosso convidado de hoje, ele é promotor de Justiça de Minas Gerais, professor adjunto da Universidade Federal de Uberlândia, doutor em Direito pela PUC São Paulo, Dr. Fernando Martins. Dr. Fernando Martins, em nome da Escola do Legislativo, nós gostaríamos de agradecer a presença, e você que nos acompanha pela TV, nós falaremos aí sobre leis de licitação nos próximos 60 minutos. A todos uma excelente palestra. Bem, boa tarde a todos. Momento importante estar aqui na Casa dos Parlamentares de Uberlândia. O parlamento tem uma expressão muito bonita na construção da democracia. A visão que nós temos do parlamento é uma visão de protagonismo da sociedade, é a voz do cidadão, né? Nada na conjunção dos três poderes poderia, em tese, funcionar sem termos um legislativo que seja preocupado com a situação do povo, com as demandas sociais, com os conflitos e, essencialmente, com a necessidade de regular as diversas demandas que nós temos no dia a dia. O tema a mim encaminhado é sobre a nova lei de licitação que vai passar a viger no Brasil, um tema importantíssimo, mas antes eu gostaria antes de falar do PL 1292, que é de 1995, ou seja, só 2 anos após a vigência da lei de licitação, a lei 866, que é de 93, eu gostaria de fazer uma abordagem. A construção, a consolidação da Constituição brasileira e da democracia no Brasil, ela é tardia. E por ela ser tardia, nós temos diversas complexidades para resolver as grandes demandas, porque ainda a nossa Constituição ela não alcançou a sua efetividade. Imaginem, senhores, a Constituição portuguesa é de 1976. Em 1976, o povo português, após a Revolução dos Cravos, teve a possibilidade de estar num regime de democracia, e hoje, em 2020, as questões sociais, mesmo que ainda existam mazelas, as mazelas são melhores trabalhadas. Por quê? Porque você tem uma democracia consolidada. No Brasil, eu não digo que a nossa democracia não seja consolidada, ela é consolidada, as instituições funcionam, mas um grande problema que nós temos é a efetividade dos chamados direitos fundamentais. Eles não alcançaram uma forma de concretude. É por isso que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem uma frase que é importantíssima, que quando os brasileiros chegaram à pós-modernidade, na passagem do século XX para o século XXI, com a Constituição de 88, nós chegamos atrasados e com pressa. Atrasados por quê? Porque os grandes estados europeus e alguns sul-americanos já tinham alcançado a ideia de um Estado democrático de direito baseado em direitos fundamentais. Então, nós chegamos atrasados. E chegamos com pressa porque nós queríamos a efetividade clara daqueles direitos desde já. E isso implicou, evidentemente, numa quebra de expectativa, porque até hoje nós não conseguimos consolidar todos os direitos fundamentais. Vejamos agora um problema que se põe que atende tanto a questão de um direito fundamental como de uma conduta pública, a questão da licitação e a pandemia do Covid. O que nós percebemos? Né? Que mesmo que tenhamos um sistema único de saúde muito bem pensado no Brasil, talvez normativamente um dos melhores criados no Brasil, no mundo, nós ainda não temos o melhor sistema de saúde do mundo, né? Nós perdemos para o Canadá, perdemos para a Inglaterra, e o que é importante a gente ver é que nós sofremos ainda com o nosso sistema de saúde em muitas situações. Por quê? Porque ainda esse direito fundamental de natureza social, catalogado lá no artigo 6º da Constituição Federal e no artigo 196, ele não alcançou a sua concretude, né? Isso é um complicador, é uma dificuldade que nós temos, e em época de Covid se piora, porque você deixa de atender
o paciente com as diagnoses normais, você transfere o atendimento só para leitos em Covid, com pacientes com diagnóstico de Covid, e mesmo assim nós temos quase uma superlotação desses leitos. Então, isso demonstra que, infelizmente, o Brasil ainda não está preparado para essas crises pandêmicas. Não vou dizer que os outros estados não estejam, mas os outros estados agora não interessam nesse meu discurso, porque eu sou brasileiro, eu acho que a nossa Constituição tem que alcançar efetividade, ela tem que funcionar. Ela não é uma Constituição símbolo, né? Ela não é um pedaço de papel. Ela, na realidade, ela é um projeto político da cidadania do povo brasileiro. Então, a visão que nós temos é essa. E um segundo pano de fundo que se põe nessa situação é a própria legislação, a 13.979, né, do nosso governo da República, que autorizou, em muitos casos, não haver licitação pela situação pandêmica que tem. Justamente para quê? Para que os nossos poderes públicos, né, municipal, estadual e federal, pudessem agir de maneira rápida para resolver ou atender as demandas sociais. O que isso já demonstra para nós? Uma porta de crítica ao processo licitatório no Brasil. O processo licitatório no Brasil é um processo rústico, atrasado, e muito embora ele esteja amparado em princípios constitucionais da mais alta magnitude, como, por exemplo, o princípio da moralidade administrativa, não é infiel dizer a todos vocês, a nossa Casa Legislativa, não é equivocado dizer a vocês que mesmo assim nós temos um processo licitatório demorado, rústico, atrasado e que às vezes só leva os servidores públicos ou os atores políticos a responder processos sem que aquele processo de licitação alcance a sua efetividade social. Então, é um tormento a licitação no Brasil, é um tormento. Eu deixo isso desde já registrado, não porque eu tenho um discurso de economista, mas eu acho que os processos licitatórios têm que ser rápidos, eles têm que ser eletrônicos, eles têm que ser imediatos para atender as demandas da sociedade, sem deixar de ter todo aquele cariz de moralidade, de impessoalidade entre essas situações. Nós precisamos melhorar muito a qualidade das escolhas públicas, e essas escolhas públicas se faz através desse processo licitatório. Então, fica aqui registrado de imediato com todos que estão assistindo, um primeiro ponto que eu acho importante, dizer que eu acredito na nossa Constituição, que ela tem que alcançar a sua efetividade, né? E dizer que as críticas que existem quanto à falta de efetividade é justamente pela demora do processo democrático ter chegado ao Brasil, diferentemente de outros estados. Acho injusta a comparação do Brasil com outros estados, justamente por conta desse constitucionalismo tardio. E de qualquer sorte, eu acho que o caminho de todas as instituições é o caminho do diálogo interinstitucional, inclusive Ministério Público e Poder Legislativo, a fim de nós buscarmos o bem comum ou uma construção da sociedade livre, justa e solidária, conforme está no artigo 3º da Constituição Federal. O ponto de partida é esse. E eu tenho uma tranquilidade toda em falar sobre isso. Não vou dizer que eu domino o tema, jamais, não se domina tema nenhum em direito. O direito ele é uma dificuldade ímpar, tanto no que respeita às construções feitas juridicamente no nosso país, como as externas também. Mas o que é bom deixar claro é que nós temos uma facilidade não pela questão acadêmica, muito mais pela experiência jurídica, né? Já são quase 30 anos de Ministério Público, e esses 30 anos de Ministério Público nós passamos por diversas avaliações de processos licitatórios que nós, na qualidade de promotores de justiça, operamos na Municipalidade de Uberlândia. E com todo o respeito, né, não importa qual prefeito foi, qual presidente de Câmara que esteve aqui, a importância é que, independente da ideologia, independente do partido, sempre vai ter o respeito do Ministério Público. A casa dos parlamentares é a casa do povo, e nós temos que ver em cada um do povo um semelhante a Cristo. Eu acho que por aí, o código de ética do Ministério Público está dessa forma, e eu faço questão de deixar isso consignado.
A verificação do processo da lei de licitação no Brasil, tanto a Lei 8666 como o projeto 1292, é emblemático, porque antes nós trabalhávamos no decreto que era do professor Eli Lopes Meirelles, saudoso professor Eli Lopes Meirelles. Ele tinha um decreto, esse decreto foi muito utilizado no Brasil todo, né? Ele pensou em um caráter procedimental para compras e para contratação de serviços no Brasil. Eu diria até, como eu já ouvi em algumas situações, que o decreto anterior do professor Eli Lopes Meirelles era até melhor que a Lei 8666 de 93, até melhor, porque ele apresentava soluções mais rápidas, né? Ele objetivava uma compra que fosse, ou uma contratação que fosse tanto legal como ela fosse exitosa. O que aconteceu é que nós, a partir da Constituição, nós tivemos que mudar não o tipo de legislação, mas os valores embutidos na legislação de licitação. Imaginem, senhores, poucos países têm uma legislação tão ferrenha como a legislação brasileira para compra e para contratação de serviços, para compra de material, para construção de obras e contratação de serviços. Isso chega a ser assim uma espécie de caráter emblemático e que leva o Brasil a perder diversas disputas externas e encarecer o seu produto, as suas compras, justamente porque exige um processo tão caro. Nós veremos que em alguns países, como os Estados Unidos ou a China, o processo licitatório é dispensado. O que se olha de imediato ali é uma compra que satisfaça aquele interesse que seja ligado ao menor preço que se vai pagar. Só isso, mais nada. E nós, no Brasil, nunca tivemos essa visão, né? Agora nós começamos a correr para essa visão. Mas, mesmo assim, esse projeto de lei, o projeto de lei 1292, de 95, ele tem sérias críticas dos publicistas no Brasil, sérias críticas. Ou seja, estamos saindo de uma legislação, a Lei 8666, que tem uma importância, mas ela é uma legislação que trava o processo de contratação, de compra da administração pública, e aí, vejam, senhores, ofende o interesse público, porque a administração pública, o principal objetivo da administração pública é atendimento ao interesse público, nós chamamos de interesse público fundamental. E o que acontece? Às vezes a licitação vai paralisar toda esse caráter da administração e servir o interesse público fundamental. E essa legislação, né, a Lei 8666, agora ela vai ser revogada. Nós vamos ter, na sua substituição, o projeto de lei 1292, e a beleza desse projeto ele melhora a parte principológica, mas ele também continua com as dificuldades, com a quantidade de requisitos que pode atrapalhar a administração pública nas suas contratações. O que vai melhorar, em tese, é o aumento de alguns princípios, e esses princípios podem facilitar o trabalho do administrador público. Então, isso que eu chamo a atenção de vocês. Então, eu vou fazer aqui um trabalho com vocês, como se eu estivesse tentando estar em sala de aula, porque a legislação é muito de regra e de princípios, para fazer um quadro comparativo. Como que está a Lei 866 e como que vai ficar com o projeto de lei, caso ele seja definitivamente aprovado, né? Porque esse projeto ele está dormitando, ele saiu do Senado, sofreu diversas transformações no Senado, depois foi para a Câmara dos Deputados, sofreu mais transformações ainda, e agora ele está retornando para o Senado até ele chegar na sanção presidencial. Mas, de qualquer forma, eu deixo claro aqui a necessidade de fazer um quadro comparativo. O nosso sistema hoje de licitação é um sistema complicado, porque nós temos diversas legislações de licitação. Qual que nós vamos aplicar? Nós temos a clássica, que é a famosa Lei 8666. Posteriormente, nós temos a Lei do Pregão, que é de 2002, a Lei 10.520. Depois, nós temos uma legislação que ela foi tratada justamente para um regime diferenciado para atender urgência e emergência, e hoje ela é mais do que querida por todos os administradores que buscam a aplicação rápida das contratações, que seria a lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratação, enumerado pela Lei 12.462 de 2011.
Temos ainda uma lei de licitação própria para a publicidade, que é a Lei 12.232, né? Afora ainda a Lei de Concessões e Permissão de Serviço Público, que trabalha, evidentemente, com a licitação. Licitação importantíssima para concessão e permissão de serviço público, porque na medida em que você não tem uma licitação clara, transparente, que siga os requisitos, às vezes você contrata uma empresa que ela não tem condições de estar prestando o serviço público, e aí você vai ter um problema de não atendimento a direitos fundamentais. Por exemplo, um transporte coletivo, que você tem uma licitação que não seja uma licitação bem feita, uma legislação que seja qualificada pela eficiência e pela efetividade. E o que nós teremos em função disso, às vezes, a contratação de um concessionário que não vai prestar um serviço à altura do que a população precisa. Então, a licitação ela tem uma razão de ser. A lei de concessões e de permissão está ligada a esse processo licitatório, a lei 89, 87, 95. E temos também algumas leis que voltam a trabalhar mais recentemente com a licitação, que são a lei que vai tratar da responsabilidade das empresas públicas, que é a 13.303/2016. Enfim, o que eu quero dizer para os senhores, é um conjunto normativo complexo, né? Isso coloca o administrador público em sérias dúvidas, coloca os pareceristas jurídicos em sérias dúvidas e retira do sistema duas qualidades que ele tem que ter. Primeiro, segurança jurídica. O sistema jurídico ele só funciona quando ele tem segurança jurídica. E segundo, quando ele tem justiça. Se ele não tiver qualificado por esses dois valores, segurança jurídica e justiça, nós teremos um sistema jurídico que não funciona. Então, vocês viram aqui que é caudaloso as informações que nós temos a respeito das quantidades de normas para licitação. Não fosse as normas ainda das outras esferas, ou seja, das esferas estadual, municipal e distrital. Então, o que leva a uma complexidade enorme, a uma dificuldade, e leva ao seguinte, ao medo. Nós temos que retirar do administrador público o medo, a liberdade pelo medo. Ele tem que sair dessa. E por que tem que sair? Para administrar para o povo. Ele tem que, evidente, ter uma administração séria, compartilhada pela responsabilidade, isso não tenha dúvida, né? Mas ele não pode ficar na ideia, né, de que o processo licitatório é um cadafalso para a forca dele. Isso não pode ser assim. Eu falo isso não só em relação a prefeituras, a mesas parlamentares, eu falo isso em relação ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, que frequentemente também fazem as suas licitações. Por exemplo, venda de folha de pagamento para bancos, para ter, evidentemente, um melhor caixa institucional, né? Isso acontece também em órgãos que nos fiscalizam, como o CNMP, CNJ. Então, é importante nós percebermos o seguinte, que temos que ter um processo licitatório para dar concretude, primeiro, ao princípio da impessoalidade, não tenha dúvida em relação a isso. E segundo, projetar uma qualidade de prestação de serviço público à população que seja de natureza insofismável, que seja de concretude e que seja igualitária e que atenda aos anseios sociais. Então, a primeira beleza do projeto, se é que ele tem, porque tem muitos publicistas que criticam o 1292, e se ele ainda for sancionado, porque isso é uma outra incógnita. Hoje, na atualidade, nós não temos condição aquilo que vai ser vetado ou seguido pelo nosso governo federal. A beleza desse projeto do PL é ele retirar essa quantidade de normas. Ele faz um corte normativo. Ele não vai trabalhar tão somente com a lei de responsabilidade das empresas públicas e não vai trabalhar com a lei complementar 123 de 2006, que trata das microempresas. Então, o restante ele vai amalgamar no seu conteúdo. Então, o 1292, ele vai substituir a lei 8666, ele vai substituir a lei 10.520, ele vai substituir a lei 12.462. O que é interessante é que na lei de licitação para a publicidade, ele não retira essa legislação, mas esse PL vai ser aplicado de forma subsidiária. Então, nós temos agora um melhor controle, é o que eu chamo de controle sistêmico da licitação.
Isso é importante, isso facilita a vida de todos nós, né? Quer do controlador, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, né? Quer do administrador, que vai ter que dar uma decisão jurídica, né? Tem gente que pensa que é só o Poder Judiciário que decide. Não é, nós decidimos a todo tempo, né? Quando votamos, selecionamos um projeto e ele se transforma em lei, nós temos aqui nessa casa uma decisão jurídica. O promotor de justiça, quando faz uma denúncia criminal ou faz uma ação civil pública, é porque ele chegou ao resultado de um procedimento investigatório e ele chegou a uma decisão jurídica. Então, as decisões têm que estar sempre referendadas e legitimadas por processos e não procedimentos que sejam evidentemente regulados. Um desses é a licitação, né? A beleza da licitação é que ela legitima a escolha, não do administrador, nós temos que entender, é a escolha da administração pública para o atendimento do interesse público fundamental. Ponto. O que eu quero dizer sobre o interesse público fundamental? Porque aqui é importantíssimo trabalhar com vocês. Muito tempo nós ficamos estudando o interesse público na medida de Renato Alessi, interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário seria aquele para atender as demandas coletivas, enquanto o interesse público primário, isso é da graduação, né? Eu fico até com vergonha de estar falando isso daqui, mas eu tenho que falar. E o interesse público secundário é para atender o quê? O erário, atender o anseio da administração pública. Pois bem, imaginem os senhores, isso é uma lição hoje superada dentro do direito administrativo. O direito administrativo hoje ele não tem mais aquela ideia da administração pública, que é a rainha da Constituição, enquanto, de outro lado, nós temos subjugado o cidadão. Essa ideia não existe mais dentro do direito administrativo. A partir do momento que nós temos o que nós chamamos de relação jurídica de direito administrativo, a relação jurídica ela invoca dois sujeitos, a administração e o administrado. Então, sai daquela ideia de sujeição do administrado ao administrador para estar numa ideia de igualdade entre administração e administrado. Eis a beleza hoje do direito administrativo. Isso só foi perceptível, não por conta tão somente da Constituição do Estado Democrático de Direito, mas por conta também de pensar dogmaticamente uma relação jurídica de direito administrativo. Então, as relações jurídicas de direito administrativo são aquelas que vão capacitar a pessoa. O que eu estou falando? Estou falando em indivíduo, estou falando em pessoa de carne e osso, sujeito real de direitos, vai capacitar a pessoa a ter acesso aos direitos fundamentais. Então, a lição antiga que nós tínhamos de dicotomia dos interesses públicos, e eu até faço piadas com as qualificações que se dá para o interesse público, interesse público relevante, interesse público de maior fundo, e na realidade não é isso, né? Não existe uma supremacia do interesse público sobre a pessoa humana, é isso que nós temos que entender. A nossa Constituição, ela saiu de ser um viés ou um eixo de só regular a organização do Estado para ela colocar nos seus primeiros fundamentos a dignidade da pessoa humana e, posteriormente, os direitos fundamentais. Isso ressignificou o Estado brasileiro, isso ressignificou a administração pública, que hoje ela tem inúmeros deveres de proteção para com o Estado. Olha que importante isso daí, isso é uma beleza, né? Porque nós estamos percebendo que aquela ideia da administração pública superior ao administrado não existe. A rigor, ela é até inferior, porque ela veio para servir a pessoa humana. Eis a beleza, eis o detalhe. Então, eu vejo colegas promotores falando assim, as prerrogativas do Ministério Público. Não, o Ministério Público não tem prerrogativa, ele tem dever. O dever dele é o dever de proteção da população, é o dever de proteção da pessoa, né? É fazer aquilo que nós chamamos função promocional do direito, função promocional dos direitos fundamentais. Então, é nessa linha de raciocínio que eu acho que a ideia de interesse público, ela já, ainda mais com a dicotomia público ou privado, ou com diversos quejandos, digamos assim, de qualificação, ela já se esvaiu no tempo e no espaço. O interesse público que nós trabalhamos hoje é um interesse público fundamental, que está muito bem assentado na Constituição Federal. Então, o primeiro ponto que eu digo para vocês é esse ponto de
de sistema. Eu acho que a beleza do projeto de lei é condensar essa quantidade de legislação para atendimento do interesse público fundamental. Uma outra situação interessante. A Lei 8666, ela tinha uma série de princípios inscritos já no seu começo, no artigo 4º, no artigo 3º, salvo melhor juízo, que agora esses princípios, eles continuam, um só foi retirado e nós temos o aumento de outros princípios. Eu quero dizer que pela legislação que vai ser revogada, nós tínhamos o princípio da isonomia, vejam só como que é incoerente. A isonomia, a seleção da melhor proposta, tudo bem. A busca de um desenvolvimento sustentável, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, vinculação ao instrumento licitatório, ou seja, ao edital e julgamento objetivo. Esses são os princípios clássicos da Lei 8666. Pois bem, já havia uma incoerência principológica aqui. Por quê? Porque a própria legislação já estava exigindo, olha aqui, o princípio da isonomia e o princípio da igualdade. Isso traz uma complexidade para o aplicador da lei muito grande. Dizem alguns que o princípio da isonomia seria aquela seara do quê? Da aplicação dentro do direito público, enquanto o princípio da igualdade seria uma aplicação mais genérica para todo o sistema. Em verdade, se nós olharmos o artigo 5º caput da Constituição Federal, nós veremos que o princípio mais valorado dentro da Constituição Federal é o princípio da igualdade. Porque, basicamente, o artigo 5º caput diz que todos serão iguais, sem distinção, segunda vez, e terão direito a quê? Os brasileiros e estrangeiros residentes aqui, a vida, saúde, segurança, liberdade e igualdade. Quer dizer que igualdade é evocado 3 vezes no artigo 5º caput da Constituição Federal. Me parece que é um princípio, um super princípio na nossa Constituição Federal. E o que é ainda, conforme Paulo Bonavides, é ainda adendado a uma outra ideia. Que ideia que é? Quando nós falamos em Estado Democrático de Direito, a rigor estamos falando desse democrático que é a igualdade substancial. Então, vejam só, não tem motivo para a Lei 8666 trabalhar com isonomia e igualdade, já tem que escolher se vai ser igualdade ou isonomia, porque igualdade é muito mais amplo que a ideia de isonomia. Então, o que a nova legislação que vai passar a viger, ela propõe? Ela propõe, além de manter os princípios anteriores da Lei 8666, ela retira essa dicotomia entre igualdade e isonomia, ela retira isonomia e deixa igualdade, mas ela acresce alguns princípios que, a meu ver, são importantíssimos. Vejam só, além daqueles clássicos que estão no artigo 37 caput da Constituição Federal, publicidade, moralidade, legalidade, impessoalidade, ela agrega ainda para nós, primeiro, o princípio da eficiência que não estava na Lei 8666. Importante. O princípio da eficiência ele é retirado da economia e trazido para dentro do direito. É importante ter o princípio da eficiência? Por quê? Pela diminuição de custos e pela duração razoável dos processos administrativos. Muito embora eu discorde de diversas teorias econômicas que são importadas pelo direito, não há como. Direito e economia pertencem e são filhas da mesma raiz. Que raiz que é? A ética, na filosofia. Então, as duas têm que saber conviver. A eficiência é muito importante, então, que dá uma ideia de maior agilidade e diminuição de custos. Hoje, quando nós trabalhamos com processo eletrônico, o que nós descobrimos? A redução de custo que é uma palestra, você pode ser convidado para dar uma palestra no Rio de Janeiro, como eu fui, hoje, e fiz a palestra em casa. Tanto que sai mais barato para uma universidade federal você ter uma palestra virtual. Não paga hotel, não paga passagem aérea e você tem assistência, tem todo mundo acompanhando de forma virtual e vejam só, muito mais segura. Talvez o Covid vai ter para nós uma ideia muito boa, apesar dos malefícios, vai ter alguns benefícios. Benefícios esses que estão ligados a uma forma correta de nós tratarmos os nossos custos. Mas, além do princípio da eficiência, nós temos o princípio da eficácia. Olha que interessante, o que quer
o projeto de lei 1292? Ele não quer tão somente que o processo licitatório exista, ele quer que o processo licitatório exista, seja válido e que produza efeito. Por isso a eficácia, por isso que nós falamos eficácia. No plano pontiano, na existência, a validade e eficácia, aí nós temos a beleza da eficácia, ou seja, a projeção de efeitos. E efeitos esses, meus queridos amigos, que não é aquele efeito de natureza meramente entre as partes de uma relação jurídica, porque esses efeitos que nós temos são os efeitos de natureza o quê? Os efeitos de natureza social, né? É uma eficácia que vai para a rua, digamos assim. Outros princípios que são importantes, o princípio da segurança jurídica, que não está na Lei 8666. Nós pegamos ela no reboque da 9780, né, que ali trouxe muito princípio, aquela legislação muito bem trabalhada pelo professor Adilson Abreu Dallari, mas, entretanto, na legislação de licitação, por si só, nós não temos o princípio da segurança jurídica. E quando nós falamos em princípio da segurança jurídica, nós falamos no fortalecimento, na rigidez do ordenamento, não é no que respeita à interpretação, mas é de dar concretude às legítimas expectativas que o ordenamento faz. Se o ordenamento ele tem um dispositivo, esse dispositivo tem que ser aplicado, ele não tem que deixar de ser aplicado. O administrador público está vinculado a isso. Então, a segurança jurídica é uma projeção muito forte e é um qualificativo das decisões que nós temos. Outros princípios importantes, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e a razoabilidade. Eu quero tratar com dois aqui, justamente para o administrador acautelar com a legislação, mas acautelar é para não ter medo dela, para saber trabalhar. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade modificam a razão de ser da licitação. Quando falamos em razoabilidade, falamos o quê? De uma medida justa, de uma busca de justiça. E quando falamos de proporcionalidade, falamos em justa medida, ou seja, não podemos errar. Então, isso é muito importante, porque nessa legislação atual, a Lei 8666, nós fazemos de uma árvore toda a floresta, nós generalizamos. Talvez há um erro no começo da licitação, nós tomamos toda a licitação como inválida. Ou então um próprio servidor público ele erra e nós tomamos toda a pleiade de servidores como servidores equivocados. Isso não pode ser assim. A legislação ela tem que ser certa. E o princípio da proporcionalidade é muito importante dentro da administração pública, que ele vai poder segmentar os agentes públicos envolvidos naquele processo licitatório, né? Porque existem diversos agentes públicos ou políticos que no final das contas assinam porque tudo chegou para ele assinado, né? E ele não tem outra opção senão assinar, porque já foi um processo verificado. Mas pode ser que tenha um erro no começo e ele lá no final do processo licitatório, já que demorou tanto tempo, é um processo que teve tantos custos, tantas demandas, é mais fácil assinar. Percebam vocês então, o princípio da proporcionalidade, ele possibilita a segmentação dos eventuais responsáveis, e isso traz uma segurança jurídica, inclusive para o órgão que imputa condutas, que é o Ministério Público, né? Porque senão faremos uma imputação generalizada, levaremos às barras do judiciário de forma insegura quem não deveria estar lá. E o papel do MP não é esse, persecutório, é de uma investigação que seja razoável e justa conforme a Constituição Federal determina. Isso é um ponto importantíssimo no que respeita às licitações. Uma outra modificação que nós temos é que na Lei 8666 nós temos as modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Esses são os clássicos da Lei 8666, né? Temos o pregão eletrônico, que foi inserido pela Lei 10.520. E temos também, né, os regimes de contratação diferenciado de contratação. Pelo PL 1295, há uma beleza. A primeira delas, uma facilitação: retira a tomada de preços, né, que é importante, e retira o convite. Por quê? Porque são modalidades que são pouco utilizadas, e são modalidades que são inseguras. Por mais que você utilize uma que seja rápida, simples, que é o convite, ou por mais que você utilize outra, que seja tomada de preço, tem que ter o cadastro das pessoas, sempre vai haver alguém ali questionando, né? Por que a outra empresa não está cadastrada, sendo que ela que deveria estar
por esponte próprio, não o Estado está atrás dela? Ou será que mesmo seria um convite, o preço não justificaria outro? E isso, o que foi fazendo? Foi fazendo uma criação de uma jurisprudência administrativa no TCU. Ao longo do tempo, o TCU ele foi separando o joio do trigo, aquilo que poderia ficar enquanto licitação, aquilo que seria mais adequado. Então, o PL 1292, ele trouxe uma importância, ele cortou essas duas modalidades e abraçou a concorrência, abraçou o concurso, classicamente, sempre é necessário o concurso para um melhor candidato, né? O leilão para ele poder ter facilidade de fazer as suas vendas, né? Importantíssimo também, manteve o pregão, daqui a pouco eu falo sobre o pregão, e criou uma nova figura que eu acho ela essencial, que é o diálogo competitivo. Essa figura é muito boa. Imagine que os senhores estejam num mestrado, ou num doutorado, ou num TCC, e tenham que defender a monografia, a dissertação ou a tese de doutoramento. Vocês têm que ter o poder do convencimento e fazer isso para uma banca. O diálogo competitivo é dessa maneira. Você vai demonstrar que você tem técnica, que você tem jogo de cintura, que você tem razoabilidade, que o seu projeto é bom, que o seu projeto tem um menor preço. E isso o administrador público vai fazer como uma pleiade de candidatos, ouvindo cada um deles. Ou seja, aquela situação de não ver quem que é o autor do projeto, de tapar com o véu ali quem está fazendo o projeto, ela é retirada e permite a proximidade do administrador com os competidores, a conversa entre eles. E aí você retira quem é melhor, quem sabe mais, quem tem mais experiência. A experiência, dentro da área do direito, é 60%, digamos assim, do êxito das demandas. Eu até julgo que os 40% depois seja o conhecimento do direito, mas a experiência é muito importante. E é isso que esse projeto de lei quer, através do diálogo competitivo, né? Evidente que, mesmo assim, pode haver fraudes, mas aí nós temos os princípios, nós temos outros meios em trabalhar. E esse projeto, o 1292, ele abraça de uma maneira muito tranquila também o regime de contratação diferenciada. Ele é de uma maneira quanto aos modos de disputa que eu vou falar daqui a pouco. Uma questão interessante desse projeto respeita à garantia. A garantia é muito importante, é relevante para a administração pública. Hoje, pela Lei 8666, o que acontece? Nós temos como garantia caução em dinheiro, seguro garantia e fiança bancária, mas naquele limite de uma garantia que seja entre 5% a 10%, pela legislação atual. A legislação que vai passar a viger, ela possibilita o seguro garantia, ou seja, ela vai mais direta numa empresa de seguro. Isso é melhor para a administração pública do que caução em dinheiro e tudo, porque você já sabe aonde que você vai buscar no caso dos inadimplementos do contrato. E a beleza que se põe é que aumenta a porcentagem dessa garantia. Já não se trata mais de 5% a 10%, se trata de 20% a 30%. Sendo obras e serviços de grande vulto, essa garantia chega a 30%. Mas o melhor da garantia, vejam os senhores, nessa licitação, não é se tornar mais acendrada a porcentagem, não é isso. O melhor é a possibilidade da própria administração pública partir para a responsabilização direta da seguradora. Então, o projeto de lei é muito importante. Agora, as seguradoras vão trabalhar de um modo diferente, né? É evidente que elas podem até subir o valor do prêmio, aumentar as cláusulas contratuais da sua proteção, mas a administração pública, de qualquer forma, fica mais segura. Ou seja, aquela empresa que inviabilizou o negócio, se ela não fizer, a seguradora vai fazer. Nós temos exemplos e exemplos e exemplos de pessoas jurídicas que abandonaram a construção de parques, de prédios da justiça, né? Prédios da justiça, veja só, né? Aqui em Uberlândia, o TJ de Minas Gerais sofreu na construção desse prédio aqui, uma modificação das construtoras, né? A garantia agora que se dá, ela é muito importante porque ela revela a possibilidade da seguradora responder diretamente, né? A gente já tinha isso no direito civil, né? Essa possibilidade de fazer, já buscar a seguradora diretamente, né?
mas de qualquer a responsabilização por saltos, nós chamamos assim no direito privado, mas agora parece que o direito público bebeu das águas da nova codificação civil, e isso aqui facilita a vida da administração pública. Eu digo que a pior das improbidades seria se não tivesse uma cláusula dessa num contrato ou numa licitação para facilitar a vida do município, perfeito? Porque ficaria tranquilo ali a segurança que se põe nos gastos públicos. Então, eu digo isso com vocês com certa tranquilidade e falo do modo de disputa. Modo de disputa, o que aconteceu com a nova legislação? Manteve toda aquela previsão que nós tínhamos anteriormente nos modos de disputa com o regime diferenciado de contratação. O regime diferenciado de contratação trouxe um modo de disputa aberto, fechado, e depois combinou esses dois modos, né? É o aberto fechado e o fechado aberto, né? O aberto é aquele em que todos vão fazer o lance ao mesmo tempo, a administração pública vai trabalhar com o menor preço. O fechado, com os envelopes fechados, a administração pública depois abre uma sessão pública e vê qual que é o melhor preço. Isso é o clássico. A nova legislação que vai viger adota também aquilo que nós chamamos de combinado. E no combinado, começam os melhores lances abertos, e aí se tem a ideia de quais são os melhores lances, para depois você reunir os pré-candidatos e exigir os envelopes fechados. Perfeito? E nós temos também o fechado aberto, em que todos apresentam o envelope fechado. Nesse envelope fechado, a administração pública vai escolher qual que é o melhor, as melhores propostas, e depois vai fazer uma sessão aberta, onde que vai receber os outros lances. Então, trouxe uma facilidade para todos nós, que antes se tratava tão somente daquilo que eu disse, da imposição de um véu que proibia a administração pública em dialogar nesses lances que são abertos. Isso é muito importante. Uma questão relevante também diz respeito à famosa contratação integrada. Não sei se vocês já passaram por isso. Aquelas construções que se exige uma grande empresa, e essa empresa ela pode acabar contratando outras para terminar as obras públicas. Havia, evidente, um certo preconceito com isso no Brasil, né? Até o TCU começar a modificar sua postura e aceitar isso. Isso se deu agora justamente na construção dos aeroportos, né, para facilitar a vida da construção de grandes estruturas. O que acontece? A Lei 12.92 ela permite essa construção, essa contratação integrada para obras e serviços. Também havia uma vedação muito clara para obras e serviços no que respeita à utilização do pregão. Não se utilizava para obras o pregão, até também o TCU começar a dar outras determinações. Aí eu quero parar aqui o meu debate para falar de licitação, para falar de pregão eletrônico, mas de um ponto de vista que seja importante. Não há nada hoje no mundo melhor que a velocidade da internet. É evidente que a internet, o mundo virtual, nos trouxe seríssimos problemas. Aumentou a nossa quantidade de trabalho. A gente pensa que facilitou, mas aumentou na realidade, porque agora nós temos um outro horário de vida, né? Você tem amanhã, tarde, noite e ainda sempre dedicado às plataformas digitais, isso é importante que se diga. Aumentou o nicho de conhecimento, porque você aumenta a quantidade de informações, você tem que processar a informação. A diferença entre dado, informação e conhecimento é fatal, porque enquanto o dado é algo cru, um nome, um CPF, um CNPJ, a informação é o processamento desse dado, e o conhecimento é o trabalho daquilo que você pode aferir da informação, ou seja, tirar o proveito da informação. Então, cada WhatsApp que nós recebemos é uma loucura. Você não sabe se você vai abraçar ou não aquela ideia. Você não sabe se aquela ideia primeiro é verdadeira ou falsa. Se dali você vai poder dizer que isso é um dado, é um fake, é um discurso de ódio, e daí em diante nós vamos ter o que nós chamamos de uma situação de perplexidade. Eu chamo a atenção disso para vocês. Quando o pregão eletrônico começou, ele foi muito subutilizado, até porque os empresários agiam de uma maneira que
que não era qualificada pela boa-fé. Fazia lanços sem ter a possibilidade de cumprir aquelas promessas, aquelas ofertas que se faziam. O que nós temos que fazer é privilegiar a administração pública com seus algoritmos e com seus bots, os seus robôs eletrônicos, para buscar, evidentemente, para buscar a melhor proposta dentro dos pregões. Saber quem que é ali que está fazendo o lance, saber quem que está fazendo a contratação, isso é importante. Os algoritmos hoje e os robôs, eles são importantíssimos no filtro da comunicação, e a administração pública precisa disso. Então, é evidente que hoje, para valorar um pregão em uma determinada investigação do Ministério Público, a primeira coisa que nós perguntaríamos é o seguinte: para essas licitações, quais são os bots e os algoritmos que vocês utilizam? Porque aquela licitação antiga, aquela de tanto papel, né, que você não sabe o que faz com aquela quantidade de papel, que vai até prejudicar o meio ambiente, ela é tão insegura como a eletrônica, e mais cara e mais demorada, enquanto a eletrônica acaba sendo mais rápida. Então, eu chamo a atenção de vocês para dizer o seguinte, que a nova lei que vai passar a viger, ela não veda o pregão eletrônico para a obra, ela só vai negar para a obra intelectual. Mas para a obra intelectual é porque nós temos toda uma academia envolvida nisso, e aí não dá para o algoritmo e o bot fazer rapidamente. Então, eu chamo a atenção de vocês para essa modificação de situação. Uma questão importante que nós temos é a modificação das fases da licitação. Uma crítica que eu tenho, que sempre me intrigou na licitação, é a habilitação já sendo no começo. Ou seja, nem passou pelo processo licitatório, o empresário ou a empresa já está habilitada, porque é uma obrigação que se põe desde o começo. Agora, o projeto que se vem tem a fase preparatória, com a divulgação do edital, apresentação das propostas, o julgamento, aí depois que vem a habilitação. Então agora ficou coerente, ficou muito mais coerente. Se bem que a legislação ainda permite a variação dessas fases. Ela possibilita a modificação dessas fases. Chegando ao final, ao invés de ter a adjudicação, nós paramos na homologação depois do recurso. Então, nós temos uma modificação de fase, essa modificação de fase é importante porque ela traz uma coerência no que respeita à habilitação. E os critérios de julgamento também. Enquanto nós tínhamos menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta, agora nós não estamos assim. Eu estava fazendo essa mesma palestra no UFMG e o que eu falei é o seguinte, e eu faço questão de dizer isso: a administração pública ela não está presa no menor preço. Nós temos que ter esse critério. Evidente que o menor preço é sempre um critério ideal, mas às vezes você tem uma melhor qualidade do serviço público que você vai contratar, de um concessionário ou permissionário, para atendimento das demandas sociais. Digo assim com os senhores, trabalhar a questão da vulnerabilidade dos povos, vulnerabilidade do cidadão, aquelas pessoas que precisam de determinada assistência, e às vezes você vai ver que o menor preço não vai chegar ao atendimento dessa finalidade de cumprimento dos direitos fundamentais do cidadão. Então, o que eu digo para os senhores? Agora nós temos menor preço, maior desconto, melhor técnica e preço, maior lance e também a ideia do maior retorno econômico. Aqui que está a beleza. Qual que é a ideia do maior retorno econômico, né? Isso aqui vai depender de muitos livros para tratar dessa matéria, muitos livros. Mas eu posso compreender de uma melhor forma o seguinte: à medida que eu cuido agora, imediatamente, muito bem da saúde, lá na frente, essa questão de saúde não vai me trazer demandas sociais que vão levar à necessidade de espaços públicos ou construção de hospitais, porque eu já investi muito bem anteriormente na saúde. Então perceba vocês, essa nova legislação, ela possibilita um andar mais seguro. Não é tão boa como nós queríamos, mas é evidente ela abre alguns espaços. Chamo a atenção para algumas modificações que são importantíssimas. Eu estou quase concluindo. Primeiro, a obrigatoriedade de audiências públicas e consulta pública. Isso já está na Lei 13.655, que é aquela lei que trata da qualidade da decisão jurídica, que
instituiu mais 11 dispositivos na lei de introdução nas normas do direito brasileiro. Toda decisão jurídica tem que ser qualificada, evidente, por uma discussão pública. Isso é Habermas. Há necessidade de ter Habermas entre nós. Ou seja, consulta pública, ter um debate público antes de fazer a licitação. Saber as demandas da sociedade, a qual prestação de serviço essa licitação vai poder alcançar para um determinado bairro, né? Um bairro sem infraestrutura, um bairro sem posto de saúde, o que pode ser feito a respeito daquela situação daquele bairro. Então, a consulta pública, estar com o povo é muito bom. Esse modelo parlamentar é um modelo clássico que existe. O bom dele é quando ele sai daqui, vai para os bairros e faz audiência pública e ouve a população. Ouve no tete-a-tete, gré a gré, como os franceses gostam. A segunda situação que eu acho importante também, novidadeira, é a exigência de programas de compliance e programas de integridade dos empresários. O empresário, para fazer a contratação, ele tem que ter, a empresa dele tem que ter programa de compliance. Eu não estou dizendo que isso é importante, estou falando que isso é essencial. A primeira manifestação normativa que nós tivemos de compliance é a famosa lei que nós temos de lavagem de dinheiro no Brasil, o branqueamento de capitais. De lá para cá, o Brasil foi assinando tratados, inclusive o Tratado de Mérida, que é um tratado da ONU contra a corrupção, de combate à corrupção, e entre as alocações dessa legislação, dessa resolução da ONU, está claramente a exigência de programas de integridade. Para que servem esses programas por parte dos empresários? Para eles não lavarem dinheiro, para eles abandonarem o servidor que seja corrupto, para eles não corromperem, né? Aqui em Uberlândia agora começou um sistema, acho que essa própria casa já fez agora uma resolução de compliance ou integridade, e o município também fez, né? Isso o Ministério Público ainda não tem, vejam vocês, né? E nós estamos pedindo isso, que a Procuradoria-Geral de Justiça faça. Por quê? Porque é evidente que nós queremos ter um diálogo interinstitucional com as demais instituições, com toda a população, mas todo esse diálogo ele tem que ser regrado, ele não tem que ser na base do aproveitamento, do tapinha nas costas, da indicação, né? Ele tem que ser com base ali em todos os princípios constitucionais, e o compliance ajuda isso. Então, a empresa que não tiver programa de integridade, a empresa que não tiver compliance, evidentemente ela não vai poder participar do processo de licitação. Então, isso é uma grande melhoria, é uma modificação qualitativa da licitação. Outra coisa que se impõe dentro dessa nova legislação, que eu reputo importantíssimo, é a defesa do servidor público que está sendo imputado ali pelo equívoco que houve no processo licitatório. O projeto de lei 1292, ele estabelece uma clareza muito forte, a defesa pelas procuradorias jurídicas do órgão a que esse servidor esteja ligado, a defesa desse servidor. Antes, esse servidor era abandonado. Se ele caísse na mídia, então ele era o servidor já condenado antes do próprio julgamento. Isso é um defeito que nós temos no país, um defeito, né? Não pode ser dessa maneira, tem que ter o respeito em face da pessoa que vai ser acusada. Então eu digo a vocês, há necessidade, por essa legislação, que se houve um erro, esse erro ele pode ser consertado. O processo administrativo, a gente sabe que ele pode sofrer revisão, e a revisão é justamente para consertar erros, mas o melhor é que o próprio município, a própria Câmara de Vereadores, o próprio Ministério Público, todas as esferas têm a obrigação de defender o seu servidor. Isso está na legislação. E não abandoná-lo à própria sorte, como se fosse alguém que teria errado e que, por isso, ele é uma pessoa que merece segregação. O papel do direito não é segregar, é abraçar, é acolher. Uma outra possibilidade que nós temos também, de avanço, eu digo para vocês, é o glossário de termos. Pela primeira vez, a lei de licitação está exigindo isso, para facilitar a compreensão de todos. Então,
como as novas leis têm sido editadas no país, são leis conceituais. Essas leis têm a capacidade de conceituar determinadas figuras jurídicas e, posteriormente, elas apresentam os princípios básicos. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados tem isso, ela dá o conceito de que são dados sensíveis, né? O que é conexão, tudo isso. E depois ela apresenta os seus princípios básicos. A lei de licitação nova que se põe vai exigir esse glossário nos editais e nos contratos para o fiel cumprimento. E uma coisa que nós não tínhamos, né, no nosso plano nacional, que era um portal nacional de contratação pública. E essa legislação agora ela vai trazer isso. Para quê? Para um acompanhamento transparente das licitações. Isso é muito bom. Então vai servir de base para todo o Brasil, pode ser um município pequeno, um município grande, todos eles, no momento que fizeram as suas licitações, tem que, desde o começo, né, com a abertura de edital em diante, tem que deixar isso à disponibilidade do cidadão. Então, são modificações que eu reputo modificações que são razoáveis. Evidente aqui, eu deixo alguma crítica ainda, eu acho que o modelo ainda é um modelo caracterizado pela demora. Quando nós falamos em duração razoável do processo, nós falamos em duração razoável do processo não só do processo judicial, mas dos processos administrativos. E aí o que eu gostaria de dizer para os senhores, a beleza da licitação. A licitação é tanto um princípio constitucional, como é um processo administrativo. Enquanto princípio constitucional, a licitação ela tem a capacidade de selecionar a melhor proposta, ela tem a capacidade de indicar que a própria administração pública tem que se policiar para escolher aquilo que é melhor para a população. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que nós temos é um ponto importante, é o que diz respeito à licitação como um processo. Se trata de um processo administrativo, não é um procedimento. Por que é um processo administrativo? Porque vai culminar com uma decisão jurídica. Então, na realidade, ele é um conjunto de procedimentos. E o que importa nós trabalharmos com uma licitação como um processo é dizer o seguinte, que o processo ele garante a segurança no tráfego jurídico. Mas, para isso, o processo ele tem que ser adornado primeiro pela transparência, pela boa-fé. A boa-fé é importantíssima. Imaginem, senhores, por muito tempo se pensava que a boa-fé tinha um nascedouro no direito privado. O nascedouro da boa-fé é no direito público. Só que no direito público pretório, de Romano, sem que ele ainda fosse um direito escrito, ele foi um direito, efetivamente, um direito natural. E aí o que aconteceu? Os romanos começaram a trabalhar, muito mais julgar as causas sociais pelo viés do direito privado. Nós só tivemos a construção do direito público depois com Maquiavel. Agora vocês imaginem, a base nossa toda do direito é de direito privado. Não revela nenhuma importância eu dizer, seria preciosismo, mas eu vou dizer, os contratos públicos celebrados após o processo licitatório beberam nas águas dos contratos privados. Então, quem conhece detidamente os elementos, princípios, objetos dos contratos privados, não vai ter dificuldade nenhuma em trabalhar com os contratos públicos, nenhuma. Mas por que isso aconteceu? Porque o direito público não estava pronto. O direito público só começou depois, quando o conceito de Estado ele foi arregimentado na humanidade. E isso só aconteceu com o Príncipe de Maquiavel. Então, até ali, o próprio Estado ele vivia numa base normativa, digamos assim, normativa, porque era direito natural na época, mas voltada ao direito privado. O que é importante eu dizer para os senhores? Quando nós falamos em boa-fé, nós estamos falando aqui da boa-fé comportamental, é aquela que busca lealdade, aquela que busca probidade, aquela que busca o auxílio, a assistência. A capacidade de ser um gestor público é a capacidade de ser
uma pessoa voltada à boa governança. A boa governança é aquela que não liga para as oposições, aceita as oposições, aceita as diferenças, compreende as diversidades. O bom governante é assim, porque como ele está na cúspide do poder, ele não tem que aproveitar que está na cúspide do poder, ele tem que servir ao poder e não se servir dele. E ele não se servindo dele, ele vai estar trabalhando dentro da boa governança, compreendendo a oposição da minoria, sabendo trabalhar com a maioria que tem, governando para minoria e maioria. A boa governança é assim, é isso que se exige do administrador público, o que está ligado a um critério de boa-fé, na base está ligado ao critério de boa-fé. Então, quando eu falo a licitação é um processo, primeiro, a transparência é um princípio, a boa-fé é outro, que nós esquecemos. Tem um livro muito bom de um desembargador federal, acho que é da 5ª Região, que se chama A Boa-Fé e Sua Aplicação no Direito Público. O nome do professor Edilson Nobre Pereira Júnior, desembargador famoso, muito bom esse desembargador, e ele traz essas aplicações todas da boa-fé dentro do direito público. O processo licitatório depende disso. Outra coisa que o processo licitatório tem que estar caracterizado, né, de uma forma muito tranquila, é com o olhar em relação aos sujeitos que estão nessa eventual contratação. Ver a quem vai servir, essa licitação vai servir para que tipo de classe social, vai servir para todos, vai servir para que tipo de serviço público, é um serviço público de água, qual a qualidade da água que vai ser servida, é um serviço público de transporte coletivo, qual a qualidade desse transporte coletivo, e tem todo um sistema que funciona nesse transporte, tem todo um sistema que funciona na questão da água, e assim vai. Ele tem que olhar então a quem vai servir, e tem que olhar também, buscar ali a análise das pessoas que vão fazer a proposta. Esse histórico das pessoas que vão fazer a proposta, como eu disse para os senhores, é um histórico caracterizado pela integridade. Quando nós falamos assim, é o empresário honesto. Por quantas e quantas vezes, eu disse isso uma vez, uma oportunidade no município, e eu digo aqui para vocês, quantas e quantas vezes o aspecto da corrupção só era olhado do ponto de vista do agente público. Ou seja, é porque ele recebeu propina, é porque ele recebeu peita, é porque ele enriqueceu ilicitamente. Quando nós esquecemos, basicamente, quem fazia a remuneração desse agente público, quem que pagava para isso. É por isso que tem uma construção histórica muito forte, muito bonita, de Sócrates, a despeito de ter escrito livro nenhum, ter sido um grande palestrante, que ele falava, olha, não vou dar aula perto do mar, porque se eu for dar aula perto do mar tem navios, e navios são o quê? Mercadores, empresários, e isso é Sócrates, né? E onde que tem empresário, tem corrupção. Isso é Sócrates falando. Agora, na evolução do tempo, nós fomos ter aqui no Brasil uma lei de corrupção, só agora, no século XXI. Antes, toda a carga era sobre os servidores públicos, quer nos tipos penais, quer na lei 84/29, a clássica lei de probidade, que só atuava em face dos agentes políticos e agentes públicos. Então, percebam vocês, agora não, tem que saber com quem nós estamos contratando, qual que é a história, qual que é o programa de integridade que se tem. Então, eu chamo a atenção dos senhores, a licitação como princípio, a licitação como processo, e por fim, para encerrar, com tranquilidade, eu trabalho com vocês da licitação como um valor, é um valor de honestidade da administração pública, um valor de moralidade, é um valor que exorta o seguinte: se eu fechar um país e olhar externamente esse país, como que se dão as contratações da administração pública, eu vou poder dizer que essa administração é honesta? Porque todo olhar filosófico, valorativo, ele é um olhar a posteriori, ele é um olhar depois do construído, e essa seria a nossa pergunta. Então, a licitação também é um valor que serve para toda a sociedade. Com essas considerações, eu termino a minha fala. Muito obrigado.
Em nome da Câmara Municipal de Uberlândia e da Escola do Legislativo, na pessoa do diretor da escola, João Pádua, gostaríamos de agradecer a presença do promotor de Justiça de Minas Gerais, professor adjunto da Universidade Federal de Uberlândia, doutor em Direito pela PUC São Paulo, doutor Fernando Martins. Nosso muito obrigado aqui pela presença e pela palestra esclarecedora que pôde proferir aí nessa tarde de quarta-feira. Antes de encerrarmos, vale lembrar que estamos com a campanha Setembro Amarelo. É uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil foi criado em 2015 pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. Se você precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa, entre em contato com o CVV pelo telefone 3317 4111 ou pelo site www.setembroamarelo.org.br. Você que nos assiste, lembrando que você pode ficar por dentro de tudo o que acontece no poder legislativo de sua cidade, Uberlândia, assistindo às nossas transmissões através do canal 9.3 e 45.3 no canal aberto. Nosso muito obrigado pela sua companhia e te aguardamos no próximo programa Escola do Legislativo. A todos uma excelente noite. Programa Escola do Legislativo.